1 aos Coríntios, capítulo 5, eu vou ler do versículo 1 ao versículo de número 8. Diz assim: geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. E contudo, andais vós ensoberbecidos, e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou? Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito, com o poder de Jesus, nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Não é boa a vossa jactância? Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso celebramos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Oremos neste momento, meus irmãos. Santo e eterno Deus, bendito Senhor, adoramos o Teu nome na beleza da Tua santidade. Somos gratos por Cristo Jesus, o Salvador, por meio de quem nos apresentamos perante o Senhor. Queremos neste momento, ó Deus, rogar ao Senhor que o Teu Espírito leve todo o pensamento cativo ao conhecimento de Cristo. Que o Senhor não permita que a nossa atenção esteja voltada a outra coisa, senão a ouvir, ó Deus, a Tua voz. Cremos, Pai, que o Senhor fala pela pregação da palavra. Cremos que ela é viva e eficaz, mais penetrante que espada de dois gumes. Cremos que ela é apta para discernir os pensamentos e propósitos do nosso coração, e assim ela nos corrige, nos exorta e nos anima. Que o Senhor faça isso nessa noite, para a Tua glória e louvor. É a nossa oração, em nome e por amor de Jesus. Amém. Meus irmãos, o povo de Deus é chamado para viver em santidade de vida. Os crentes foram tirados do mundo, foram libertos da escravidão do pecado, a fim de viver, como ordena Paulo, de modo digno do Evangelho de Cristo Jesus. Antes de dar a sua vida em resgate pelo seu povo, o próprio Salvador orou ao Pai por sua igreja, pedindo que o Pai santificasse a sua igreja na verdade, dizendo que a palavra de Deus é a verdade. Quando nós olhamos para a Escritura, nós percebemos que pecado é algo sério. Pecado é algo tão sério que custou a morte do Filho bendito de Deus. E é por causa disso que há tantas ordens na Escritura, para que os crentes andem na luz, andem de modo digno do Evangelho, busquem ter consciência pura diante de Deus e dos homens, ou seja, ordens para que a igreja viva em santidade. Sede santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. Você sabe que a igreja de Corinto estava passando por momentos muito complicados quando Paulo escreveu a sua carta. Havia muitos pecados na igreja, pecados diversos e diferentes, a começar com a divisão da igreja. Além da divisão em partidos, o partido de Paulo, de Apolo, de Pedro e de Cristo, os cristãos coríntios, que foram agraciados por Deus com dons espirituais, em vez de usar os dons para servir uns aos outros, começaram então a se ensoberbecer com os dons. Começaram a achar que eram mais do que os outros por conta dos dons espirituais.
acabaram se ensoberbecendo, sendo então o orgulho a grande causa das divisões daquela igreja. Você viu nos versículos anteriores que Paulo está exortando os coríntios, e ele exorta um grupo de pessoas específico na igreja. Dê uma olhada no capítulo 4, para que você lembre, verso 18. Nessa ocasião aqui, Paulo está dizendo: alguns se ensoberbeceram, como se eu não tivesse de ter convosco. Paulo está exortando os irmãos, e ele mostra que ele amava aqueles irmãos. Mas antes de exortar, Paulo demonstrou que ele próprio vivia de modo digno do evangelho. Ele era alguém para quem os coríntios poderiam olhar como um exemplo de vida e de piedade. Paulo está chamando a atenção desses irmãos, e Paulo tem plena convicção de que essa sua atitude levaria muitos coríntios a começarem a falar mal dele. É isso que você viu ali no capítulo de número 4. E agora no capítulo 5, mais uma vez ele vai acusar do mesmo pecado, soberba. Lá no verso 18, alguns de vós se tornaram ensoberbecidos. Mas agora no verso 2, ele vai expandir isso e vai dizer, não alguns de vós, mas toda a igreja estava ensoberbecida. Dê uma olhada no verso 2. E contudo, andais vós ensoberbecidos. Capítulo 4, alguns. Capítulo 5, toda a igreja. E Paulo então irá tratar de um problema grave e sério, de imoralidade sexual que estava havendo na igreja de Corinto. A partir desse texto, você aprende sobre como lidar com o pecado na igreja. Nós recitamos aqui a Confissão de Fé de Westminster. Nós subscrevemos os padrões de Westminster como exposição fiel da doutrina bíblica. E tudo aquilo que você tem no capítulo 30 das censuras eclesiásticas, você pode conferir aqui neste texto, dos versos 1 ao verso 8, como Paulo lidou com o pecado de Corinto e como a igreja precisa lidar com o pecado em seu meio. E a primeira atitude, ou a primeira questão a ser pensada, é que a igreja trata o pecado reconhecendo a gravidade do pecado. Paulo vai iniciar esse trecho afirmando que a notícia sobre a imoralidade sexual que estava acontecendo naquela igreja havia chegado até os seus ouvidos. Dê uma olhada no verso 1. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios. Isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. Uma igreja cristã, uma igreja fundada por um apóstolo, pelo apóstolo Paulo, que anos depois de o apóstolo ter deixado esta igreja para continuar a sua viagem missionária, está envolvida em tantos pecados, e aqui especificamente com um tão grave como esse, um jovem que se deitava com a esposa do seu pai. Paulo não explica aqui como foi que a notícia chegou aos seus ouvidos. Pode ter sido naquela casa da carta dos da família de Cloé, que informaram Paulo da divisão, e eles podem também ter mencionado isso. Mas Paulo não entra nesse mérito. Ele simplesmente parte da constatação dizendo: olha, é notório que existe isso dentro da igreja de vocês, e Paulo então está perplexo com o caso. A questão era tão grave, meus irmãos, que Paulo diz que nem entre os não crentes estava acontecendo algo assim. É claro que Paulo está usando aqui de hipérbole, de uma figura de linguagem. É claro que há pecados escandalosos entre os não crentes, mas o ponto de Paulo é o seguinte: é como se ele estivesse dizendo: olha, vocês crentes estão vivendo muito pior do que muitos não crentes, e isso é vergonhoso, porque, meus irmãos, de não crentes se espera qualquer coisa. São pessoas entregues ao pecado,
Os crentes já foram libertos das trevas, já foram trazidos para a maravilhosa luz do Senhor Jesus Cristo. É por isso que um pecado escandaloso como esse está chamando a atenção do apóstolo Paulo. Como eu disse, havia aqui um filho que estava se relacionando sexualmente com a sua madrasta. Conduta essa que está condenada lá na lei do Senhor. Abra a sua Bíblia no livro de Levítico. Dê uma olhada lá no capítulo 18. No verso 8, o texto diz assim: não descobrirás a nudez da mulher do teu pai. É nudez do teu pai. Veja, a lei está tratando de um caso, exatamente aquele caso que está acontecendo em Corinto. Verso 20: nem te deitarás com a mulher do teu próximo, para te contaminares com ela. Se já era terrível deitar com a mulher do próximo, ainda mais terrível seria deitar com a mulher do próprio pai. Isso está previsto na lei do Senhor no Antigo Testamento, e nos tempos do Antigo Testamento, esse pecado levaria os culpados ao apedrejamento. Eles seriam mortos. Mas agora, dentro da igreja cristã, um jovem toma a esposa do seu pai. A arrogante igreja de Corinto fazia vistas grossas ao que estava ocorrendo. Veja o verso 2: e contudo, andais vós ensoberbecidos, e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. A igreja sabia do caso, e em vez de repreender o pecado, em vez de entender a seriedade daquilo que estava ocorrendo, a igreja vivia de forma arrogante. E o contexto parece indicar que os orgulhosos coríntios estavam julgando que conseguiriam viver imunes ou acima do pecado que estava sendo cometido no seio da igreja. A ideia é: nós somos muito bons para ser afetados por isso. Você percebe isso quando você vai no verso 6, dê uma olhada. Não é boa a vossa jactância, não é bom o orgulho de vocês. Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? E é o que tudo indica, os coríntios não estavam dando atenção a isso. Nós estamos imunes, nós somos santos, nós somos espirituais. Lá no capítulo 10, Paulo vai falar a mesma coisa. Aquele que pensa estar de pé, veja que não caia. Pecado na igreja, a igreja ensoberbecida. A pergunta retórica que Paulo faz demonstra que a atitude deveria ser de lamento em vez de arrogância. Não chegastes vós a lamentar para tirar do vosso meio quem tamanho ultraje praticou? Entretanto, para isso era necessário que aqueles irmãos entendessem o quão grave era essa conduta, o quão terrível era o pecado, o que vai ser demonstrado nessas palavras de Paulo. Este moço já deveria estar fora da igreja. Vocês já deveriam ter retirado do meio da igreja quem tamanho ultraje praticou. Os coríntios estavam vendo o fato como coisa de somenos importância. Por isso, essa repreensão inicial do apóstolo Paulo. Pecado é coisa séria, meus irmãos, e para lidar com o pecado, a igreja precisa reconhecer a gravidade do pecado. Mas para que a igreja entenda isso, a gravidade do pecado, ela precisa manter os seus olhos firmados na obra de Cristo. Se você quiser compreender o quão sério é o pecado, basta olhar para a cruz. O pecado é a causa da morte do Redentor. Foi por causa dos pecados que Deus se fez carne
habitou entre nós, viveu perfeitamente e morreu a morte que não era para ele ter morrido. Assumiu a culpa dos pecados do seu povo. O povo não pode agora olhar para o pecado de qualquer forma, transigir com o pecado. Pecado é uma grande afronta ao santo Deus, que para resolver o problema, puniu o seu próprio filho. Isso explica a menção que Paulo fará no verso 4 do nome do Senhor Jesus. Quando ele diz que este moço tem que estar fora da igreja, ele vai dizer, em nome do Senhor Jesus, na autoridade do Senhor Jesus Cristo. E quando ele evoca o nome de Cristo, ele está então evocando toda a sua obra: nascimento, vida, morte, ressurreição, ascensão. Ele agora à destra do Pai intercede pelos crentes que quando pecam, pedem perdão e recebem do Senhor perdão. Eles não fazem vistas grossas, eles não deixam de lado o pecado. E a pergunta aqui é: como é que você enxerga o pecado? Sobretudo o pecado da imoralidade sexual, que é esse que está sendo tratado aqui na epístola de Paulo aos Coríntios, neste capítulo. Paulo vai tratar de outros pecados, mas a imoralidade sexual aqui está ganhando uma atenção particular do apóstolo. Infelizmente, meus irmãos, nós vivemos dias em que muitos crentes têm fechado os olhos para os pecados. Eles começam a entender o seguinte: não é possível viver uma vida santa como aquela que é requerida nas Escrituras, então nós não vamos nem tentar. Não há porquê tratar com tanta seriedade o pecado. Todo mundo peca, é todo mundo aqui imperfeito. Então esse negócio de tratar com tanta gravidade o pecado, isso é coisa de fariseu. Não, isso é coisa de crente. Isso é coisa do povo que foi chamado para viver em santidade perante o Senhor. Porque, meus irmãos, se por um lado é verdade que antes da redenção final, o crente vai acabar muitas vezes pecando contra Deus, porque ele ainda não é perfeito. Por outro lado, há uma ordem clara na Escritura para que você lute contra o pecado. Hebreus chega a mencionar: na vossa luta contra o pecado não tendes resistido até o sangue. É luta, não é entrega ao pecado. É por isso que quando João escreve a sua epístola, ele diz: estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. É por isso que nós não oramos pedindo ao Senhor para pecar menos. Senhor, nos abençoe para que a gente peque menos. A gente ora para que não peque. Deus não vai ajudar ninguém a pecar menos. Cristo morreu para que não pequemos. Se todavia pecarmos, temos advogado junto ao Pai. Os crentes não podem então fazer vistas grossas. E hoje em dia, nesta área de imoralidade sexual, você tem namoros longos dentro da igreja. Conversava com um amigo meu dia desses, lá em Salvador, e mais uma vez eu reafirmei algo que eu tenho dito. Como é que crentes, principalmente os pais, pegam dois jovens saudáveis, dizem: pode namorar à vontade, só não pode fazer sexo. O que eles estão esperando? Namore aí 5, 6, 7 anos, mas tem que ser santo. Isso é uma covardia sem tamanho. Não faz o menor sentido. Crentes têm que ser estimulados a casar, a constituir família.
Mas a igreja caiu no conto desse mundo, dizendo: não, primeiro tem que preparar a vida, tem que ter tudo estruturado, tem que ter uma casa, tem que ter doutorado, tem que ter mestrado, mas não tem que ter santidade, vive de qualquer jeito. Isso é terrível. E muitos sabem, namorados que viajam juntos, sem os pais, sem ninguém da igreja perto, e aí vão dizer: não, nós viajamos juntos, mas nós somos crentes, não aconteceu nada. Isso é brincar com o pecado. Anos atrás, muitos anos atrás, eu soube de uma igreja no Rio de Janeiro, igreja presbiteriana, em que um presbítero havia construído um quarto a mais na sua casa, para que a sua filha dormisse com o namorado, porque segundo ele, era muito melhor eles estarem seguros dentro da casa dele, do que fazer isso em qualquer lugar, no carro. Rio de Janeiro é perigoso, de repente eles vão ser assaltados, vão ser assassinados. Isso é terrível. Imoralidade sendo permitida no seio da igreja do Senhor Jesus Cristo. E as coisas não começam de uma hora para outra, elas vão devagarinho, e nós vamos, como aquele sapo que vai sendo cozido, sabe a ilustração? De que você coloca o sapo dentro da água, no forno, e a água está fria, e você liga o forno bem baixinho, e a água vai esquentando, e o sapo vai adaptando a temperatura do seu corpo à água, e ele vai se adaptando tanto que ele morre na água cozido sem perceber, ele não pula. E a igreja vai absorvendo aquilo que este mundo vai dizendo, e começa a viver da mesma maneira. E há jovens que namoram, que têm vida sexual ativa, os pais muitas vezes sabem e toleram. Isso é errado, meus irmãos. Paulo está combatendo aqui a imoralidade sexual da igreja. É por isso que você precisa ter diante de si as exortações bíblicas. Por exemplo, Romanos capítulo 6. Dê uma olhada no que Paulo diz a partir do verso 12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às vossas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus, como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus, como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Cristo libertou os crentes, para que eles vivam em santidade. Vá na carta que Paulo escreve aos Gálatas, capítulo de número 5, e aqui no verso 16, Paulo diz: Gálatas capítulo 5, verso de número 16, digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Sempre que eu leio esse texto, eu lembro de um professor que eu tive, que explicando isso dizia que os crentes que vivem falando assim: não pastor, a carne é fraca, e citam esse texto dessa luta, ele está dizendo, se você olhar para o texto, o que Paulo está dizendo aqui, é que enquanto a carne vem de estilingue, o Espírito vem com bazuca. É essa a guerra. E é por isso que Paulo diz: andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Quem satisfaz a concupiscência da carne é porque não está andando no Espírito, é porque não está usufruindo dos meios de graça, é porque não tem a lei no seu coração, é porque não está buscando a Deus em oração, é porque não busca aconselhamento mútuo dos irmãos, é porque não deixa de lado a congregação dos santos.
vai pecar. Vai pecar. Mas Deus já libertou os crentes, que precisam olhar para o pecado da forma como Deus olha para o pecado. Veja Hebreus, capítulo de número 10, verso de número 26. O que diz o autor de Hebreus é muito grave. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Deus não transige com o pecado. É por isso que Paulo está tão irado com a igreja de Corinto. Como é que vocês não colocaram para fora ainda este homem que se deita com a mulher do seu pai? Meus irmãos, a igreja precisa notar o pecado em seu meio e entender que não deve tolerar a impenitência, ou seja, a falta de arrependimento. Haverá pecado? Lógico que haverá. Mas é para isso que nós exortamos uns aos outros e chamamos ao arrependimento. Foi o texto de Paulo da semana retrasada que eu falei. Você exorta, você chama ao arrependimento, você espera que o seu irmão se reconcilie com o Senhor. É uma responsabilidade da igreja. Mas isso acontece também no núcleo familiar. Famílias que escondem os pecados dos membros da família, a fim de arrogantemente preservar a sua imagem. Eu me lembro de um caso numa igreja que eu pastoreei, que eu era auxiliar, em que o pastor titular me liga. Eu estava na congregação, ele disse: Milton, vem aqui, corre aqui que eu preciso de você na conversa que eu estou tendo aqui. E eu fui, não sabia o que era. Estava um casal da igreja, de namorados, e de repente, de uma hora para outra, eles decidiram que ia casar. E o pastor achou esquisito. Mas por que essa decisão de casar tão rápido assim? Nunca falaram em casamento? Não, pastor, é porque ele vai viajar, ele vai para outra cidade, eu vou ficar aqui, a gente já está pensando em casar mesmo. É melhor adiantar logo as coisas. A moça estava grávida. E eles queriam casar, para que a igreja, quando visse a barriga, pensasse: foi na lua de mel. Era preservação da família. Não tinha nada a ver com arrependimento, não tinha nada a ver com Cristo. Era uma tentativa de ludibriar a igreja. A igreja precisa entender que o pecado é coisa séria. Como é que a igreja lida com o pecado? Paulo avança um pouco mais. Paulo vai mostrar que é preciso praticar a disciplina bíblica, porque ele começa com uma exortação inicial. Ele insta agora, depois dessa exortação, aos coríntios, que eles procedam com a disciplina bíblica. Dê uma olhada nos versos 3 e 4. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito, com o poder de Jesus, nosso Senhor. Paulo começa então a falar da execução da disciplina bíblica, e eu quero que você pondere e pense em algumas questões que estão sendo colocadas aqui. A primeira delas é que pecados públicos, eles precisam ser tratados de forma pública. Não se trata um pecado público que todo mundo sabe, de forma particular. Quando são pecados cometidos aqui no âmbito particular, eu pequei contra uma pessoa, antes de tornar o pecado público, essa pessoa precisa vir ter comigo, me exortar, para que eu me arrependa. Se eu não me arrepender, um momento isso vai se tornar público. Mas até que isso aconteça, não. Mas o problema aqui é escancarado, a igreja sabe. Todo mundo sabe daquele moço que se deita com a mulher do seu pai.
E na igreja muitos cometem faltas públicas, mas se ofendem por ser tratados publicamente. Mas essa é a maneira bíblica. Lembra do casal que eu já falei aqui, que foi lá no pastor e disse: nós queremos casar rapidinho, e eles queriam, na verdade, era preservar o nome da família, uma família que já está há muito tempo na igreja. O rapaz é neto de pastor, o que vão pensar? Então, quando se descobriu o que estava acontecendo, o pastor disse: nós vamos precisar disciplinar essa moça. Sabe qual foi a reação? Se vocês disserem para a igreja que eu estou grávida, eu coloco a igreja na justiça. Falei: moça, todo mundo vai saber que você está grávida. Eu lembrei de um professor meu que dizia: Deus perdoa sempre, os homens às vezes, a natureza nunca. A barriga vai crescer, não tem jeito, não há como esconder uma gravidez. Mas se vocês disserem para a igreja, nós vamos processar a igreja. Pois processe, vamos proceder com a disciplina. E ela foi disciplinada pela igreja. Pecam, é um pecado escancarado, mas quer ser tratado de forma particular e pública. Quando Pedro pecou diante de todos, Paulo o repreendeu na frente de todos. No meu primeiro ano de ministério, eu estava conduzindo o culto da igreja, e a igreja que eu pastoreava tinha 2 torres na frente, e no lugar das 2 torres, os jovens colocavam várias cadeiras, e nesse dia particularmente, eles conversaram o culto inteiro, não deixava ninguém prestar atenção. De vez em quando alguém olhava para trás, porque a confusão era muita. E aí no final do culto eu fui dar os avisos, e na hora dos avisos eu olhei lá para trás e falei assim: pessoal aí de trás atrapalhou muito hoje, hein? Aí a igreja toda virou-se, e eles tudo envergonhados. Uma das moças veio me procurar depois e falou assim: pastor, eu não gostei do que o senhor fez não, o senhor envergonhou a gente. Eu falei: como que eu envergonhei vocês? Não, o senhor chamou a atenção da gente na frente de todo mundo. Eu falei: pois você não gosta de ser chamado a atenção em público? Ela falou: não, então não cometa faltas públicas. E eu citei o caso de Paulo. Paulo repreendeu Pedro na frente de todo mundo. Não satisfeito com isso, ele escreveu isso numa carta e espalhou isso para as igrejas inteiras. Até você sabe disso, você nem estava lá. Pecados públicos precisam ser tratados assim, e Paulo está colocando isso aqui de forma muito clara. Mas há um segundo aspecto. Paulo não está aqui dizendo para a igreja cumprir Mateus 18. Conhece o texto de Mateus 18? Se o teu irmão pecar contra ti, vá até ele. Mateus 18 está tratando de pecados que são cometidos aqui no âmbito pessoal. Não é o caso aqui de 1 Coríntios 5. E infelizmente há conselhos dentro da nossa igreja presbiteriana que não seguem o processo de disciplina quando eles recebem uma denúncia, alegando que quem está denunciando não cumpriu Mateus 18, dizendo: olha, nós não vamos nem colocar para frente o processo, porque você precisava procurar primeiro o irmão, e este é um erro, está errado. Como eu disse, Mateus 18 diz respeito a um pecado cometido contra você. E na nossa igreja, nós temos um código de disciplina que coloca isso de forma muito clara. O código de disciplina vai falar que processos disciplinares, eles seguem adiante por denúncia ou por queixa. São 2 coisas diferentes. Queixa, diz lá no manual, é a comunicação feita pelo ofendido. Alguém pecou contra mim, eu fui lá e me queixei dessa pessoa para o conselho. E o conselho vai perguntar: você cumpriu Mateus 18? Você já procurou o seu irmão? Porque eu estou fazendo uma queixa. Mas denúncia é outra coisa. Denúncia é a comunicação feita por qualquer outra pessoa. É claro que precisa ser provada,
você tomou conhecimento de que um irmão pecou lá no seu trabalho, roubou, está sendo acusado de roubo, você vai denunciá-lo ao conselho. Você não tem que cumprir Mateus 18, é uma falta clara. O conselho precisa tratar do pecado. Paulo está tratando então de um caso muito explícito. Paulo não está dizendo: olha, antes de começar o processo de disciplina, procure o moço e cumpra Mateus 18, de forma alguma. Paulo já sentenciou que o autor de tal infâmia seja expulso da igreja. Paulo então está entregando este moço às autoridades da igreja, porque ele diz: olha, eu estou ausente da igreja, mas vocês precisam se reunir junto comigo em espírito, ou seja, na mesma disposição que eu estou instruindo a vocês. Infelizmente, dentro da nossa denominação, Mateus 18 tem sido usado de forma errada, para prejuízo da igreja e para prejuízo do reino de Deus. Pessoas que deveriam estar disciplinadas, mas os conselhos covardemente colocam na conta de quem está denunciando fazer aquilo que o conselho deveria fazer: tratar o pecado. Um terceiro aspecto que você precisa notar aqui é que, diferente dos coríntios que estavam ignorando o caso, Paulo já havia até julgado o caso. Ele fala como se estivesse presente, convoca os líderes da igreja a se ajuntarem a ele no seu veredito. Veja o que ele diz: eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente. Reúnam e sigam o que eu estou dizendo. Quarto aspecto aqui, Paulo faz isso na autoridade do Senhor da igreja. É por isso que ele diz: eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus. Porque o primeiro interessado no processo de disciplina da igreja é o cabeça da igreja, e ele deu à igreja oficiais, pastores, que julgam os pecados. E quando estes pastores excluem alguém da participação da ceia, excluem alguém da igreja, estão fazendo isso em nome do Senhor Jesus. O princípio está lá em Mateus 18, não o princípio de procurar o irmão, mas o princípio da autoridade dos oficiais. Dê uma olhada lá, Mateus 18, num dos textos mais torcidos pela igreja. Mateus 18, a partir do verso 18. Depois que Jesus falou: olha, se o irmão pecar contra você, vai até ele, se ele não ouvir, chama testemunha, se ele não ouvir, dize a igreja, se ele não ouvir a igreja, que é o conselho, considera-o como gentio e publicano, coloque para fora da igreja. E é depois disso então que ele diz no verso 18: em verdade vos digo, que tudo o que ligardes na terra, terá sido ligado nos céus, tudo o que desligardes na terra, terá sido desligado nos céus. Não foi isso que nós lemos aqui há pouco na confissão de fé? Aos oficiais foi dado o poder das chaves do reino, para perdoar e remitir pecados, no sentido de membresia da igreja. É claro, quem perdoa os pecados é Cristo, mas são eles que constatam se houve arrependimento e trazem de volta a pessoa para a igreja. São eles que constatam que está havendo dureza de coração e excluem. E é por isso que está sendo dito aqui: tudo que ligardes na terra será ligado no céu, tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também vos digo, que se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedido por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou
no meio deles. E como eu já disse aqui, isso não tem nada a ver com reunião de oração vazia. Quando você vai para a reunião de oração e tem 3 crentes e alguém ora, onde estiverem 2 ou 3 reunidos, o Senhor estaria. Não, é onde estiverem 2 ou 3 julgando um pecado e excluindo ou admitindo alguém na igreja, ali está Cristo com eles. Essa é a ideia. Cristo é o primeiro a se importar com a disciplina da igreja, e a disciplina efetuada pela igreja, ela é então assentida pelo rei da igreja, que concedeu à igreja líderes. Um último aspecto que você precisa notar nesse ponto: nada está sendo dito aqui sobre a mulher. Repararam? Houve um pecado, o moço está se deitando com a esposa do pai. Por que Paulo está falando para expulsar esse moço? E não está falando nada da mulher. A mulher é inocente, a mulher não pecou junto, as coisas não estão acontecendo entre os dois. Ao que tudo indica, irmãos, a mulher não é uma crente. A igreja não lida com não crentes. A igreja tem jurisdição sobre crentes. E é por isso que este moço, que professava uma fé em Cristo e que estava vivendo de qualquer forma, está sendo tratado. Quanto à mulher, Paulo não fala nada. Note o versículo 5. No versículo 5 é pronunciada a pena. A pena é somente sobre o homem. É entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. A linguagem é dura, a linguagem é bem pesada. Paulo está dizendo: vocês ainda não colocaram para fora. Colocar para fora da igreja é o equivalente a entregar a Satanás. Mas aqui está bem claro que a disciplina visa a um fim proveitoso: entregar a Satanás para a destruição do corpo, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Tudo isso é para levar o impenitente ao arrependimento, para que ele volte, para que ele se arrependa, para que ele acerte a sua vida para com Deus. Se o autor de tal pecado é um crente verdadeiro, espera-se a sua restauração. Por isso palavras tão duras. Aqueles que são excluídos da igreja estão debaixo da jurisdição do maligno. Você sabe o que é isso? Isso é similar à pena de morte do Antigo Testamento. A excomunhão é similar ao apedrejamento. A pena que está sendo aplicada aqui é proporcional ao pecado que foi cometido. Disciplina, meus irmãos, é coisa séria. Disciplina visa a glória de Deus e a restauração do faltoso. E é por isso que a igreja precisa tratar corretamente com os casos. É preciso averiguar se há verdade nas acusações. É preciso que tenha provas. Quem denuncia alguém na igreja e não consegue provar, é passível de ser disciplinado por quebra do 9º mandamento. Não dirás falso testemunho. É por isso que você não sai acusando qualquer pessoa sem ter provas. Contudo, se você tem provas e não acusa, você é conivente. Você não pode fazer o que eu falei na semana retrasada, dizer: não tem nada com isso. Tem, nós somos um corpo. Quando um membro sofre, todos sofrem, e todos nós somos responsáveis uns pelos outros. Uma igreja que não pratica disciplina transige com o pecado, e conforme creem os reformados, já deixou de ser uma igreja verdadeira. As marcas da igreja verdadeira incluem o fiel exercício da disciplina. Lá no sermão anterior, quando eu falei da exortação bíblica, eu mencionei que você precisa estar pronto para ir até o fim. É o que está ocorrendo aqui.
Esse é o final do processo. É muito triste, meus irmãos, ver alguém ser excluído da igreja. Mas às vezes isso é necessário para a pureza da igreja. E quando isso acontece, a igreja precisa ter muito cuidado para não afagar aquele que foi excluído. O que eu quero dizer com isso? Tem muitos crentes que vão dizer para o disciplinado assim: o conselho foi muito duro com você. Puxa vida, o conselho não devia ter feito isso não. Não atrapalhe a disciplina. Não atrapalhe. Deus constituiu pastores, presbíteros, que no nome de Jesus precisam efetuar muitas vezes algo tão duro assim. E quando a igreja começa a dizer para aquele que foi disciplinado que o conselho fez algo errado com ele, está atrapalhando o processo. Não faça isso. Há uma nota mais aqui que eu queria deixar com vocês. Há crentes que se afastam da mesa do Senhor. Dizem assim: hoje eu pequei, eu não vou participar da ceia não. Afastamento da ceia do Senhor, como nós vimos na Confissão de Westminster, é disciplina. Ninguém tem autorização para afastar a si mesmo da ceia do Senhor. Só o conselho afasta pessoas da ceia do Senhor. Se você pecou, peça perdão. Examine-se o homem a si mesmo e coma. Não é uma autorização para você permanecer no seu pecado. Uma segunda nota: há aqueles que se dizem crentes, mas pedem exclusão da igreja. Não, eu creio em Jesus, mas eu não quero saber da igreja. Meus irmãos, isso é tão sério, que Paulo está dizendo aqui, que estar fora da igreja está debaixo da jurisdição de Satanás. Como é que alguém em sã consciência, que não recebeu uma pena do conselho da igreja, pede para ser colocado sob a jurisdição de Satanás? Não entendeu ainda a gravidade do pecado e a seriedade como Deus trata tudo isso. A igreja trata o pecado praticando a disciplina bíblica. Por último, a igreja trata o pecado entendendo que o pecado afeta não só aquele que está pecando, o pecado afeta toda a igreja. Depois que Paulo declara a pena, ele volta a tratar da postura dos arrogantes coríntios que estavam fazendo vistas grossas para o pecado. Veja o verso 6: não é boa a vossa jactância? Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? A ilustração de Paulo é clara. Da mesma forma que um punhadinho de fermento transforma toda a massa do pão, entre aspas aqui, contamina toda a massa do pão e faz o pão crescer com um punhadinho só de fermento, o pecado de um indivíduo tem o poder de contaminar toda a comunidade, toda a igreja. Essa é a exortação de Hebreus, para que tenhamos cuidado para não ter ninguém com raiz de amargura, porque isso pode contaminar a outros. Os coríntios não estavam atentando a isso. E a figura do fermento aqui, ela não é aleatória. Se você lembrar das instruções sobre a Páscoa, lá em Êxodo 20, você vai lembrar que o povo foi ordenado no tempo da Páscoa a tirar todo o fermento das suas casas. É por isso que posteriormente eles começaram a fazer duas festas separadas, mas que estavam no mesmo evento da Páscoa: a festa dos pães asmos, ou do pão sem fermento, e a festa da Páscoa. Eles precisavam tirar o fermento, que era o símbolo do pecado e da impureza, a fim de poder participar do Cordeiro Pascal. A ideia era purificar-se para participar do Cordeiro Pascal em santidade, como requerido pelo Senhor. Agora veja, se a pureza era requerida,
no tempo das sombras para comer o cordeiro, quanto mais hoje, que Cristo Jesus, o cordeiro da Páscoa, como Paulo está chamando aqui, já foi imolado para a remissão dos pecados. Veja o verso 7: lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, nosso cordeiro pascual, foi imolado. A conexão que Paulo faz está muito clara. Lançar fora é disciplinar o faltoso, mas é também lançar fora o seu próprio pecado de arrogância, que não está permitindo você a entender a gravidade do que está acontecendo na igreja. Mas como eu mencionei, para entender a gravidade do pecado, é preciso olhar para o sacrifício de Cristo. O Cordeiro Pascal sofreu pelos pecados do povo, e é por isso que o povo não pode transigir, negociar, brincar com o pecado. A disciplina então é para benefício do faltoso, a disciplina é para a pureza da igreja, para a santidade da igreja. E entendendo que o pecado pode afetar a todos, a igreja precisa tratar o pecado a fim de festejar a vitória de Cristo. Veja o verso 8: por isso, porque Cristo, Cordeiro Pascal, foi imolado, por isso celebramos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, não com o pecado, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Alguns acham que Paulo está aqui ordenando a ceia do Senhor, mas a ceia não está em pauta aqui, tampouco a Páscoa. A Páscoa passou. Crentes não celebram a Páscoa, porque o Cordeiro Pascal foi morto de uma vez por todas. Não há mais necessidade de sacrifício anual do Cordeiro Pascal, mas há necessidade de correto entendimento da obra de Cristo e de alegria por esta obra de libertação do pecado. Daí então a igreja entender que pecado não pode ser transigido, ele precisa ser tratado pela igreja. Paulo faz referência então ao verdadeiro Cordeiro Pascal e aquilo que Cristo fez para que a igreja ande em santidade. Uma igreja que fecha os olhos então para o pecado, pode até se reunir para cultuar, pode cantar louvores a Deus, mas nunca irá experimentar a verdadeira alegria, porque esta é fruto de uma vida de santidade na presença de Deus. É por isso que os reformadores diziam: não é igreja verdadeira. Pode até parecer, tem um povo, tem sermão, tem cântico, tem dízimo, não é igreja, já deixou de ser igreja. E é porque Cristo morreu para purificar a igreja, que a tolerância e negligência em tratar o pecado é ofensa ao Salvador. É por isso que ao olhar para esse texto, você precisa manter firme em seu coração, que você não está imune ao pecado. E aqui você pode expandir para todos os pecados, não só o da infidelidade sexual. É preciso ter cuidado com a maledicência, é preciso ter cuidado com as relações entre marido e mulher, de insubmissão ou de falta de amor. É preciso entender a gravidade do que é desobedecer aos pais. É preciso que os pais entendam a gravidade do pecado, que é não criar os seus filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. É preciso entender a gravidade que é quebrar os votos feitos quando você se torna um membro da igreja e você promete que vai estar nos trabalhos da igreja e que você irá sustentar a igreja financeiramente. Tudo isso é pecado. E nós não transigimos. A igreja precisa tratar. E se as pessoas não estão se emendando, não estão reconhecendo o seu pecado e vivendo de forma correta, elas precisam ser disciplinadas.
Porque quando a igreja não faz isso, a igreja está afrontando a obra do seu Senhor. Jesus, o Cordeiro Pascal, morreu para que os crentes vivam em novidade de vida, repudiando solenemente o pecado. E é a lembrança do sacrifício vicário de Cristo que vai levar o seu coração à gratidão, e essa gratidão à busca de uma vida em conformidade com os preceitos do Senhor, sem dar desculpas. Nós temos muitas desculpas a dar, se quisermos, para os nossos pecados. Por que você está fazendo isso? Por causa disso, daquilo outro. Eu explico, e Deus não quer a explicação dos crentes, Deus quer arrependimento e mudança. Aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Claro que a igreja não será perfeita nesse mundo, mas ela não pode negligenciar a disciplina bíblica dada pelo Senhor para a pureza da igreja. Atente a isso. E se você tem vivido constantemente em pecado, abandone, deixe. Como é que a igreja lida com o pecado? Não há outra forma, irmãos, de lidar com o pecado, senão olhando firmemente para a obra de Cristo, em favor do seu povo. E olhando para Cristo, você reconhece a gravidade do pecado. Deus enviou o seu Filho para pagar o preço pelo pecado e libertar a igreja da culpa do pecado. O pecado não terá domínio sobre vós. Não estáis debaixo da lei, e sim da graça. O pecado levou o homem à morte, mas o Cordeiro Pascal experimentou esta morte em lugar do seu povo. E porque Cristo, o Cordeiro Pascal, foi morto, os crentes vivem em novidade de vida. A igreja precisa praticar a disciplina bíblica, porque se ela foi chamada das trevas para a luz, ela precisa viver em santidade. Quando alguém está impenitente, precisa ser exortado. Caso não se arrependa, precisa ser excluído da igreja. Uma das razões, a salvação da alma, caso haja arrependimento. Outra, para que a igreja entenda a gravidade e a seriedade do pecado e que Deus seja glorificado. Nós tratamos do pecado entendendo que o pecado afeta toda a igreja. Além do bem e do faltoso, a disciplina leva a igreja a experimentar pureza. Cristo, o cabeça da igreja, é santo. Sua igreja precisa se esforçar no poder do Espírito Santo de Deus para viver em santidade. A igreja precisa levar a sério o pecado, porque foi por causa dos pecados que precisou haver sacrifício. Vivamos então, irmãos, para honrar o bendito Salvador, o Cordeiro Pascal, que morreu para a santificação do povo. Quando estamos em torno da mesa do Senhor, é essa a lembrança. Como diz a nossa confissão de fé, da mesma maneira que não há pecado tão grande que não possa ser perdoado, não existe pecado tão pequeno que não precise de redenção. Examine a sua vida diante de Deus, deixe o pecado, a fim de glorificar o nome do Senhor.